E o que você faz mais hoje? Você compra para vender ou você compra para alugar? Ó, baseado no que eu faço, tá? Eu digo que vender sempre é um mau negócio. E comprar, independente do preço, lógico que com critério, não é... Ah, o cara falou que quer 10, você vai lá e paga 10, não é isso. Eu tô dizendo, sempre que você estiver comprando um imóvel, é um bom negócio. E sempre que você estiver vendendo, vai ser um mau negócio. Eu tenho várias experiências que o cara fala assim, eu paguei 5, hoje vale 10. Tá ganhando 5, né? Aí tem várias contas que eu faço, de cima para baixo, custo do dinheiro, tempo, imposto de renda, etc. E muitas vezes eu mostro que o tempo corroeu o seu resultado, né? E aí, mais do que isso, o cara vendeu aquela casa ganhando 5 milhões. Eu falo, agora usa o conceito de reposição de estoque. Compra outra. Você No não compra mesmo peso no valor, lugar, né? nas mesmas características. Parece que no dia seguinte aumenta 20% o preço de tudo. Não sei se já aconteceu isso Já com vocês. acontece. Mas comigo, assim, os poucos imóveis que eu vendi, eu me arrependi. Ganhando grana. Tipo, ganhando 40% às vezes. E no dia seguinte eu falava, cara, Ia ganhar mais. parece que alguém descobriu aí e tudo aumentou no dia seguinte. A relação da compra do imóvel é assim, você vendeu hoje, amanhã você compra outro. Se você esperar 6 meses, o seu dinheiro já é outro. E aí aquele delta que acontece nesse período curto, nunca mais se recupera. Então você tem que estar sempre com operação casada, né, Pedro? Você precisa, se você quer vender, você já precisa comprar. Porque se você esperar um tempo para você repor, o seu estoque tem que estar sempre completo. Entendi. Não adianta você esperar, não, eu vou esperar uma oportunidade, não. Já esteja alguma coisa engatilhada, se movimenta para vender, mas já compra em seguida. Isso é uma grande verdade. A minha família investe em imóveis também. A gente tem tanto comercial das empresas, temos terras rurais no Paraná, que também é um ótimo investimento para crescer em valorização. E é uma grande verdade. A gente tem um sobradinho lá que a gente morava antigamente. Lá em 96, pagamos 58 mil reais. Hoje vale 600. Num bairro que nem é tão assim, mas valorizou 10 vezes. Né? E nisso meu pai comprou à vista na época, né? A gente até brinca sobre financiar ou comprar à vista. Eu sei que você já comprou muito com capital próprio, né? Mas o que você pode aconselhar as pessoas hoje em relação a essa valorização que o imóvel tem? Se vale a pena, se não vale mesmo financiar, ou se vale a pessoa pagar o aluguel ali, ou realmente já entrar no financiamento com parcela decrescente? O que você podia dar de conselho para as pessoas que estão começando, não para investidores que já estão com a grana lá? Então, vai depender muito, né? Porque se a pessoa falar, pô, juntei 10 anos, estou com a grana aqui para comprar à vista, eu não recomendo pagar nada à vista agora. Porque hoje, eu estou falando assim, do que tudo que eu vou falar, normalmente eu estou fazendo. A taxa de financiamento hoje que eu estou captando eu tenho lá de 8,80 a 9,80 de taxa de juros de financiamento imobiliário, né? E é muito importante as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast aqui, que querem pensar em financiamento, não é só olhar a taxa, né? Tem o custo efetivo total, que é o seguro, uns outros encargos, que aí sobe 1%, 1,2% às vezes o valor do custo da taxa mais até o custo efetivo total. E hoje você consegue em alguns bancos fazer algumas operações, eu vou dar exemplo, tá? Certo. Lembrando que hoje é dia... Hoje é dia... 29 de setembro. 29 de 2022. setembro. As taxas, todo dia elas mudam. Ontem eu ia fazer um investimento com uma taxa X, por algum motivo o dinheiro não entrou em liquidez, mudou a taxa. Então, hoje você consegue num banco de primeira linha fazer uma LIG, tá? Com uma taxa de 12 e 20% ao ano, isenta e com parcelas mensais sobre o total do seu investimento. Aí você tem lá um financiamento que te custo efetivo total 9, dependendo do banco, e 10, dependendo do outro, você tem um spread de 2% ao ano. Lembrando que quando a taxa de juros baixar, porque a tendência da taxa de juros futura é baixar... Também da inflação, né? A tendência é essa. Você vai fazer a portabilidade do seu financiamento, aí seu spread vai ser maior ainda. Então, se você está pronto para comprar, está com o dinheiro ali, não pague à vista. Fala um pouquinho disso daí, dessa portabilidade, que eu acho que é um assunto que o pessoal não conhece tanto. Né? Você que tem uma linha de celular, né? Vou dar um exemplo para ficar fácil. Você tem uma linha de celular, por exemplo, com a operadora Vivo. A Claro te liga e te oferece um plano
de celular mais barato, Uhum. né? Como é que você faz? Você faz a portabilidade da sua linha. O financiamento é exatamente a mesma coisa. Você está lá no Bradesco. O Itaú está com uma taxa menor. Você faz a portabilidade. Você sai de uma taxa maior para uma taxa melhor. Até comigo aconteceu. Eu tinha um financiamento com o Banco Bradesco e até tomei um susto, porque eles me ligaram falando, olha, Piero, a gente queria te propor reduzir a sua taxa. Você falou, como assim? Deve ser golpe isso. Eu achei muito estranho. Só que o que eles estavam enxergando? A taxa de juros estava caindo, Aham. né? E os outros bancos estavam em cima de mim já falando, ó, nós vamos refinanciar, vamos portabilizar seu financiamento, tal. Eles viram seu Instagram e falaram, não, o Pietro conhece de portabilidade, melhor eu oferecer uma redução. E aí o que aconteceu? Eu fiz um negócio diferente. Eu não fiz a portabilidade. Eu peguei um outro crédito. Eu vou dar um exemplo. Minha taxa de juros efetiva na época era 8,30. Uhum. Tá? 8,30 ao ano. Uhum. E na época a taxa de juros estava 2. O que eu fiz? Eu fui no banco e falei, eu quero um crédito para mim com uma taxa especial. O banco me deu CDI mais 1,5. E foi bem na época da pandemia, não tinha nem IOF. Então tem que estar sempre olhando o mercado, prestando atenção. Então eu troquei uma taxa de 8,5 por uma taxa de 3,5. Nossa. Que delícia. Em plena pandemia. Você falou assim, me vê tudo o que puder desse crédito. E aí o que eu fiz? Peguei a 3,5, quitei o meu financiamento e passei a pagar esse crédito e fiquei monitorando a taxa de juros. Conforme a taxa de juros ia subindo, eu ia monitorando. Só que o que eu fiz? Eu fiz um investimento que era como se fosse um hedge dessa operação. Então, no pior cenário, eu ia dar zero. Aí o que eu fiz? Como eu sou um pouco ansioso às vezes com as coisas, quando a taxa começou a subir demais, eu fui lá e, pumba, quitei o empréstimo que eu tinha feito, porque ele era pós-fixado. CDI mais 1,5. Ele começou a subir. começou a ficar caro. Mas na época, se eu tivesse sido mais ousado, eu tinha feito um pré-fixado. A 5,5%. Então, assim, comprou imóvel, financiou, fica de olho na Selic, fica de olho nas taxas dos bancos. Uma vez por mês, liga pro gerente, tem alguma oportunidade, tem alguma novidade, tem alguma... Porque sempre vai ter alguma... Vai lá tomar um café com o gerente sempre, né? Não O acha famoso que vai tomar café com o gerente, é isso aí. Né? E outro ponto importante aí em relação a quem está começando, né, no seu primeiro imóvel, tudo, ela precisa entender o que é planejamento. Então, assim, tem a situação de comprar à vista, mas tem uma situação que a pessoa ela tem só o dinheiro da entrada, ela esquece que ela vai ter ITBI, ela esquece que vai ter escritura, ela esquece para que ela possa mudar, ela vai ter que fazer pelo menos um básico no apartamento para conseguir entrar. Então, aonde que está o problema natural que acontece com a família que está iniciando o seu movimento no imóvel? Ela não entender que tem outras despesas que ela vai ter nesse movimento. Então, é muito importante ela se planejar nesse movimento. Porque muitas vezes ela fala, pô, legal, tô morando de aluguel, quero mudar. Claro que o pensamento, né, mudar o custo do aluguel para um custo de uma prestação, pensamento perfeito. Mas tem sempre essa pegadinha dela estar atenta ao que ela tem de despesa nessa movimentação. É onde não é perda. Exato. Né? Dá pra quem tá ouvindo a gente fazer uma continha meio mágica, assim, né? Você pega o valor que você vai pagar no imóvel, você calcula mais ou menos de 3 a 4% desse valor são as custas de cartório, ITBI, etc. Vai depender muito do valor do imóvel. Uhum. Quanto maior o valor do imóvel, menor é essa taxa, porque a taxa de registro ela sobe um pouquinho, mas... E o ITBI é um imposto municipal, então varia também para quem tá vendo cada de fora cidade, aí. cada estado, eu até tomei um susto que eu, apesar de só investir em São Paulo em 5 bairros, eu tenho um imóvel meu de uso de temporada na praia. E quando eu fui fazer o registro, eu tomei uma surpresa, porque o ITBI lá é mais barato. É mais barato. Eu falei, gente, eu acho que vocês fizeram a conta errada. Toma aqui, tá faltando dinheiro aqui. Então foi uma surpresa. Então, qual a continha que eu faço? Ó, de 3 a 4%, 4%, para não errar, sobre o valor que você vai pagar, tá certo? E se o imóvel for de médio padrão, calcula 1.500 o metro quadrado de reforma. Se for alto padrão, 3.500, tá? Aí dificilmente você vai ter uma surpresa. Então, valor do imóvel, 4% sobre o valor do imóvel são custas de documentação e etc. E calcula de 1,5 a 3,5 o metro quadrado para você fazer uma reforma, para você poder ter esse imóvel. Bacana.